Então, começando aqui com formações florestais. Indo para a mata ciliar. É uma vegetação florestal que segue rios de médio e grande porte, sem formar galerias, sendo um pouco estreito, com um máximo de 100 metros de largura. Esse tipo de vegetação é proporcional também ao leito dos rios, aumentando em áreas planas, formando-se sobre terrenos acidentados. As árvores dessa região são basicamente eretas, totalmente verticais, variando na sua altura de 20 a 25 metros de altura e algumas chegando até atingir 30 metros de altura. As árvores dessa região, da mata ciliar, durante o período chuvoso, dão um tipo de telhado verde, como se fosse um telhado simples de uma casa, vamos assim comparar, de até 90% de um telhado verde, dando bastante sombra. E na estação seca, que é o período de estiagem, esse telhado verde cai para 50%. Então, agora continuando, para formações florestais, ainda dentro de formações florestais, agora em mata de galeria. Vamos prosseguir. É um tipo de vegetação florestal que segue os rios de pequeno porte, formando também corredores fechados ou pequenos cursos d'água, chamados propriamente assim de galerias, com vegetação nas duas margens e árvores variando de 20 a 30 metros de altura. E durante os períodos tanto seco como úmido, dão um telhado verde de 70% até 95%. E com pequenas raízes conhecidas como sapopemas, acima do solo, com mais ou menos 2 metros de altura, principalmente nos locais mais úmidos, sendo que esse tipo de solo também é bastante ácido. Então, não sei se dá para ver os detalhes aqui pela imagem, mas é aquelas raízes que ficam saltadas para fora da terra. E esse tipo de raiz são chamados de sapopemas. Então, agora prosseguindo, ainda dentro de formações florestais, só que agora em mata seca. São formações florestais sem ligamentos de cursos d'água, com várias espécies diferentes níveis de queda de folha, tanto no período seco como no período úmido. São várias espécies de vegetais, só que ela tem períodos diferentes de queda de suas folhas. Não é num período único só. Tem as suas variações. Não confundam também isso. A vegetação forma-se entre dois cursos d'água, chamado também como interflúvios, com solos mais ricos e nutrientes, e depende também das condições química e física do solo e de sua profundidade. Esse também é um detalhe desse tipo de mata. As árvores também são eretas de 15 a 25 metros, são árvores já mais pequenas.
E algumas espécies são emergentes. No período chuvoso, a copa das árvores, ou seja, o topo das árvores, né, dão um tipo de telhado também de 70% a 95%, atrapalhando, de uma certa maneira, entre aspas, atrapalhando o surgimento de espécies de arbustos. E no período seco, seu telhado verde é de 50%, atrapalhando também as espécies epífitas, que são espécies que usam outros vegetais para se desenvolverem. Mas tem um detalhe, essas espécies epífitas não são parasitas. Elas como que posso explicar de uma maneira simples? São espécies que utilizam uma energia da outra, um em favor ao outro. É isso que faz com que esse tipo de vegetal não seja um vegetal parasita. Um ajuda o outro. Então, mas também, como eu já expliquei, não são parasitas e também existe as orquídeas, as bromélias e as cactáceas, ou seja, os cactos. Vamos então, ainda continuando o texto, ainda dentro das formações florestais, a quarta subdivisão, que é o cerradão. É um tipo de floresta mesófila esclerófila. Ou seja, o que é isso? É um tipo de vegetação com pequenos arbustos e ervas, e poucas gramíneas, com predominância de espécies lá no cerrado no sentido restrito, e espécies de florestas da mata seca e da mata de galeria. Então, tanto no cerradão, no próprio cerradão, na subdivisão do cerradão, tem vegetais da floresta de mata seca e da mata de galeria. Também tem um tipo de telhado verde que varia de 50% até 90%. É maior, esse telhado verde é maior na fase chuvosa e menor na fase seca. As suas árvores são mais baixas ainda, de 8 a 15 metros de altura, ajudando assim no crescimento nas espécies de arbustos e nas espécies de herbáceos. O solo é mais profundo, bem drenado, com média e baixa fertilidade, ligeiramente ácido, e tem um aumento anual de matéria orgânica pela queda de folhas na estação seca, ou seja, tem um aumento na matéria orgânica, ou seja, pela decomposição das folhas que caem. Então vamos para a próxima segunda subdivisão principal, que é as formações campestres, subdivididas então em campo rupestre, campo sujo e campo limpo. Vamos lá então, prosseguindo o texto, partindo aqui do campo sujo, dentro das formações campestres. Por favor, não confundam. É um tipo de área com arbustos de pequeno porte, espalhados por espécies menos desenvolvidas em comparação às árvores. Então, são arbustos mais simples, não são arbustos complexos. Com solo curto, baixo afloramento,
por ser uma região também rochosa. É um baixo floramento rochoso e de pouca extensão, diferente do campo rupestre. Não confundam. Que eu estou falando aqui campo sujo. É diferente totalmente do campo rupestre. E também com alguns tipos de solo pouco profundos, mas de baixa também fertilidade. Esse é o campo sujo. Agora vamos para o campo limpo, dentro das formações campestres. Vamos lá. O campo limpo ele é formado basicamente por espécies de pequeno porte, com raros arbustos, sem árvores. É encontrado em várias regiões com variação de temperatura e umidade, profundidade, fertilidade de solo, mas principalmente se encontra nas encostas das chapadas, ou seja, na parte da subida das montanhas, nos olhos d'água também e ao redor das veredas e na beira das matas de galeria. Quando se formam em áreas planas grandes, ao lado de rios, sendo regiões inundadas. Assim são chamadas de campos de várzea. Várzea, propriamente várzea, ou apenas brejo. Então, vamos agora para o campo rupestre, dentro das formações campestres. É uma área formada basicamente por também pequenos arbustos e já com pequenas arvoretas. É um pouco mais diferente dos arbustos. Só que são menos desenvolvidas, com até no máximo 2 metros de altura, com um tipo de vegetação em micro-relevo, uma coisa bem pequenininha, e espécies típicas em áreas rochosas, em altitude maior que no máximo 700 metros de altura, já é uma área maior, de montanha, um pedaço maior. Em áreas com muito vento, tem muito vento e variação de temperatura, tendo dias quentes e noites frias. Tem também solos ácidos, pobres em nutrientes. Então, muita gente deve se perguntar por que tem como que posso dizer, durante o dia tem temperaturas quentes e durante a noite temperaturas frias. Se nós estamos dentro de um país tropical. O detalhe é o seguinte, pessoal, é que como o solo do cerrado é um solo praticamente arenoso, não é igual um deserto, mas é um solo arenoso. Um solo arenoso não mantém a temperatura, igual dentro de uma cidade, basicamente, que é asfaltão puro. Um terreno arenoso durante o dia absorve todo o calor, mas quando começa o sol já se pôr, como o solo, eu acabei de falar, como o solo é um terreno de solo arenoso, ele não consegue manter a temperatura, ele libera totalmente a temperatura. É por isso que durante a noite tem temperaturas mais frias. Como, por exemplo, ali na Chapada Diamantina, surgem também pela decomposição do quartzo. Quartzo é um mineral formando assim areia e o itacolomito, ficando nas beiras dos afloramentos ou podem ser elevados para locais mais baixos.
como, por exemplo, com chuva e vento, por ser uma região também de bastante vento. Agora, então, pessoal, vamos para a região savânica do Cerrado sentido amplo, que ele é subdividido, então, em 7 partes. Cerrado rupestre dentro de formações savânicas. Cerrado rupestre, veredas, palmeiral, Parque do Cerrado, Cerrado ralo, Cerrado típico e Cerrado denso. Não confundam. Vamos lá. Se formam basicamente dentro da região de veredas. Se formam basicamente em vales pouco íngremes ou áreas basicamente planas, seguindo linhas de drenagem mal definidas. Encontram-se também terrenos médios perto das nascentes, chamados assim de olhos d'água, ou na beira das matas de galeria. A vereda, o crescimento do lençol freático devido à permeabilidade do solo em áreas sedimentares, por isso cresce bastante as veredas, sendo fundamentais para o sistema hidrológico e a manutenção da fauna, ou seja, para a manutenção da vida animal que existe lá no Cerrado, que serve como para as aves, como refúgio, abrigo, fonte de alimento e área de reprodução. Também para a fauna terrestre e para a fauna aquática. Agora vamos ainda dentro das formações savânicas para o Parque do Cerrado. É formado principalmente por grupos de árvores em pequenas áreas ou montes elevados. Às vezes ficam invisíveis porque são pequenas elevações, bem pequenas. De longe você não vê, para você parece que está tudo totalmente plano. Então, ficam invisíveis e outros bem visíveis. São então como se fosse, como que eu posso fazer uma comparação grosseira assim? Como se fosse tipo aquele cupinzeiro. Grosseiramente comparando. São chamados então de murundos ou monchões. Estas árvores têm mais ou menos 3 metros a 6 metros de altura. Essas árvores também ficam agrupadas em pequenas partes, em pequenas regiões, e dão um teto verde de 5 até 20%. E nas áreas elevadas dão um teto verde de até 50% até 70%. E já nas depressões, nas caídas, cai para basicamente zero. O solo dessa região também é bem drenado nos morundos, ao contrário das depressões. Vamos agora então para a próxima subdivisão, que é o palmeiral, que está aqui dentro das formações savânicas, na subdivisão do palmeiral. Tem formação basicamente de uma espécie de palmeira, obviamente, por isso é chamado de palmeiral arbórea, sem evidências de árvores dicotiledôneas, mas pode existir poucas espécies tais, sendo encontrados também basicamente 4 espécies de palmeiras, variando a sua estrutura de acordo com a espécie dominante, também dando o nome à própria área
dominante, área dominante, sendo basicamente formados em terrenos bem drenados, mas também em terrenos mal drenados, onde tem formações de galerias e linhas de drenagem. E também existe o cerrado no sentido restrito palmeiral, sendo onde existe árvores baixas, já inclinadas e tortas, e marcadas por queimadas que ocorrem na região. Já os arbustos e os subarbustos estão espalhados em toda essa região. A diferença de um para outro, ou seja, do arbusto para o subarbusto, é o seguinte: o arbusto é uma planta lenhosa, forte, sem tronco definido e com ramificações. Já o subarbusto é uma pequena arvoreta de pequeno porte, com a base do caule lenhoso e subterrâneo. E algumas espécies têm órgãos subterrâneos chamados de perenes. Que são perenes? São órgãos que facilitam o crescimento depois da queimada da região da queimada da região e da própria árvore, propriamente dita, e do seu corte. No período, então, chuvoso, as espécies herbáceas e os subarbustos ficam mais fortes e mais bonitos, pelo seu desenvolvimento ser rápido. E os troncos das árvores têm cascas grossas e as gemas apicais, que é o que faz crescer verticalmente a árvore. Gemas apicais. Que fazem crescer verticalmente, de várias espécies, assim, várias espécies são protegidas por uma densa camada parecidas com pelos, pequenos pelinhos, tendo assim as folhas rígidas. Só que são flexíveis devido às condições da seca lá no cerrado. E também se encontra outra formação savânica, definida como o próprio cerrado, subdividida em cerrado denso. Ainda dentro das formações savânicas, vamos para agora o cerrado denso. É um subtipo de vegetação basicamente arbórea. Você encontra lá basicamente árvores, com um teto verde de 50% a 70%, só que a altura delas é de 5 a 8 metros de altura, totalmente baixinhas, menores que a casa do meu vizinho, sendo a forma mais predominante alta de cerrado sentido restrito. Os arbustos e as herbáceas não se desenvolvem muito por causa desse teto verde. Então, agora partindo para a próxima subdivisão, que é o cerrado típico. Cerrado típico dentro das formações savânicas. É um subtipo de vegetação basicamente arbórea também, só que do tipo arbusto, com teto verde de 20% a 50% e de 3 a 6 metros de altura. Não confunda com árvore, é um tipo de arbusto. Formam-se entre o cerrado denso e o cerrado ralo, dentro das formações savânicas. Então, partindo agora para o cerrado ralo. Cerrado ralo, cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo dentro das formações savânicas. É um tipo também, um subtipo de vegetação
basicamente arbórea, só que também do tipo de arbustiva, com um teto verde de 5 até 20%, e altura de 2 a 3 metros, bem baixinho também. É um tipo mais baixo e menos volumoso do cerrado no sentido restrito. O extrato arbustivo herbáceo destaca-se em relação aos subtipos anteriores, principalmente pela cobertura graminosa. Vamos para o próximo, então, subdivisão, que é campo rupestre. Campo não, desculpem, gente, vamos ver aqui, antes que eu me confunda. É cerrado rupestre, eu já estava me confundindo. É cerrado rupestre dentro de formações savânicas. Também é um tipo, também é um tipo de vegetação, um subtipo, né, de vegetação de árvores, só que também do tipo arbusto, que surge nas áreas rupestres, ou seja, nas áreas rochosas. É isso que significa rupestre. Áreas rochosas, com um teto verde de 5 a 20% e de 2 a 4 metros de altura. São também bem baixas. E o seu extrato arbustivo herbáceo, sua estrutura de árvore, né, se destacam. Pode se formar em áreas contínuas ou não contínuas, com outros tipos de vegetação. O substrato é um critério de fácil diferenciação, pois mantém a vegetação em pouco solo e nas rochas, ou seja, ela consegue se manter em áreas rochosas e com pouquíssimo solo. Isso que é a parte boa da planta. O solo desse tipo de ambiente é formado pela decomposição de arenitos e quartzitos, sendo pobre em nutrientes e baixo teor de matéria orgânica, composta aproximadamente por 11.627 espécies de plantas, sendo que aproximadamente 4.400 espécies de plantas são endêmicas do Cerrado. Então, já foram catalogadas mais de 11.500 espécies de plantas. E desse total de mais de 11.500 espécies, aproximadamente 4.400 são endêmicas lá do Cerrado, só existe lá. Propriamente adaptadas, claro, para armazenar água e nutrientes dentro de suas raízes e dentro do seu caule e tronco. E também com as seguintes características. As espécies divididas são em 3 tipos, sendo o primeiro tipo chamado de herbácea, composta por gramíneas, sendo a camada mais baixa, como se fosse o gramado no jardim, e com raízes pequenas que absorvem e armazenam apenas água durante a chuva. O segundo tipo é chamado de arbustiva, que é composta propriamente de arbustos. É um pouquinho mais alta, atingindo no máximo 2 metros de altura, sendo comparado com pequeníssimas árvores. E o terceiro tipo é composta pelas espécies arbóreas, ou seja, é composta já pelas árvores propriamente ditas, que nesse caso são já árvores grandes e maiores.
Então, tal qual dessas duas camadas, a arbustiva e a arbórea, tem raízes bem grandes e compridas, chegando a atingir até 20 metros de profundidade, fazendo com que essas espécies possam se nutrir com água que está na camada de lençol freático, lá da região do Cerrado brasileiro, fazendo com que essas espécies continuem vivas, mesmo durante o período de estiagem, e com as suas folhas sempre verdes e bonitas.